Olá, o Viva Saúde está no ar para falar sobre um problema muito comum e que atormenta milhões de pessoas em todo o mundo, a dor de cabeça. Até que ponto ter dor de cabeça é normal? Quando ela traz prejuízos para a qualidade de vida e como tratar as enxaquecas? Para falar sobre isso, está conosco novamente o médico neurologista e professor do curso de medicina da UFV, Lucas Vilas Boas Magalhães. Bem-vindo ao programa, Dr. Lucas. Novamente, Obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço. A dor de cabeça é mesmo um tormento, né? Por que ela existe? Na verdade, a dor de cabeça, eu diria que nunca ela é normal, né? Ela sempre representa algo errado, na grande maioria das vezes, graças a Deus, né? Ela é uma coisa leve, né? Que não necessita de tratamento, aquela dorzinha que todos nós temos, né? Em algumas situações, mas existem causas potencialmente gravíssimas, né? Que as pessoas precisam ter essa ideia de como é que se diferenciam, né, as grandes causas de dor de cabeça. É um problema muito comum, assim, é normal? Tem muita gente que tem dor de cabeça? Sim, a dor de cabeça, eu acho que vocês estão sendo muito felizes aqui no programa de estar escolhendo temas que realmente são extremamente prevalentes na comunidade, né, para que as pessoas que sofrem, né, com esses problemas tenham as devidas informações. Para se ter uma ideia, existem segmentos da população, né, por exemplo, as mulheres jovens, né, que elas têm dor de cabeça do tipo enxaqueca, que a gente vai falar bastante aí, em torno de 30% das mulheres jovens têm enxaqueca, pelo menos, né, uma vez no mês, ou algumas mais do que isso, né, e em muitos casos essas dores de cabeça se tornam problemas de saúde, né, que atrapalham a vida, né, a gente tem inúmeros pacientes que não vivem porque tem dores de cabeça muito frequentes, né, e a partir do momento, né, que como a gente falou na semana passada em relação ao sono, né, a partir do momento que aquela dor de cabeça não é só uma dorzinha que não está atrapalhando a vida da pessoa, ela se torna um problema de saúde que está interferindo no dia a dia do indivíduo, ele deve procurar auxílio para poder fazer o correto diagnóstico, né, nem tudo é enxaqueca, né, e existem em torno aí de 200 causas, né, de dor de cabeça e só o médico, né, colhendo os dados, entrevistando o paciente vai saber diferenciar essas causas e poder tratar adequadamente. Então, não é normal ter dor de cabeça. Não é aquela pessoa que fala assim, já acostumei, eu tive dor de cabeça a vida inteira, minha cabeça dói sempre. Não. Não. Tem que procurar um médico. Sempre. Não, sempre procurar um médico eu não diria, mas é sempre anormal, né? Uma dor de cabeça. Tem que procurar a causa, pelo menos. Né? Pode ser que porque o indivíduo, né, bebeu um pouco mais no dia anterior, vai ter uma dor de cabeça, mas não precisa necessariamente ir para o médico, né? Ou então ele não dormiu bem, como a gente falou semana passada, né? Ele pode ter uma dor de cabeça a hora que acorda e tudo, mas isso é uma coisa, né, esperada ali, mas não normal, é porque não dormiu adequadamente. Não né? é um problema para se acostumar de jeito nenhum. Exatamente. Né? E da mesma forma, não necessariamente ir para o médico. Né? Se a pessoa tem uma dor e aquilo em nada interfere na vida dela, eu imagino que na maioria das vezes acontece isso, né? Todos nós temos, né, um dia ou outro, uma dorzinha leve, e isso a princípio não necessita de procurar o médico. Mas quando ir ao médico? A partir do momento em que a dor realmente está atrapalhando a vida do indivíduo, né? Assim, em que ela se torna um problema na qualidade de vida da pessoa, está interferindo ou no funcionamento social, ou, né, a pessoa deixa de ir na aula porque está com dor de cabeça, né? Mas isso em intensidade, dor de cabeça muito forte, ou em quantidade, assim, ter dor de cabeça todo dia? Aí vai depender muito da causa, né? Isso, tanto a intensidade quanto a frequência, né, o número de vezes que a pessoa tem dor de cabeça em um mês são fatores que ajudam o médico a definir se precisa de tratamento ou não, né, mas o mais importante, sem dúvida, né, a pessoa que tem 2 crises por mês, mas essas crises acabam, né, com o indivíduo, ele tem que ir para a cama, né, e não consegue ir na aula, perde trabalho, perde escola e tudo, isso é uma dor importante. Agora, a pessoa que tem uma dorzinha às vezes mais leve, mas toda semana, mas é uma coisa que nada interfere na vida, né, isso a princípio, né, se não está atrapalhando, né, aí cada caso é um caso, tem que ser analisado individualmente. Você falou de mulheres, mulher tem mais dor de cabeça que homem? Isso tem a ver com hormônio, com período menstrual, com TPM? Aí nós estamos entrando agora, né, eu diria assim, nas grandes causas de dor de cabeça, né. De uma forma assim didática para as pessoas entenderem, né, nós temos 2 grandes grupos, né, de dor de cabeça.
As dores de cabeça, o médico chama de cefaleia, né? Que é a dor na cabeça. E existem as cefaleias que a gente chama de primárias e aquelas que são as secundárias, né? O que é a primária? É, por exemplo, a enxaqueca, a cefaleia tensional, né? Que não tem uma causa assim conhecida, não adianta fazer exame, que vai dar tudo normal, né? Que são a maioria das dores de cabeça que a gente vê no dia a dia, né? E tem um segundo grupo que são as secundárias, né? Secundária, por exemplo, como eu falei, é uma noite mal dormida, há um excesso de bebida no dia anterior, ou há doenças potencialmente sérias, né? Uma dor de cabeça, porque o indivíduo tem um tumor na cabeça, porque ele está com uma meningite, porque ele está com uma sinusite, porque ele tem um problema visual, né? Porque ele tem uma gripe, né? E existem, como eu falei, mais de 200 causas para justificar a dor de cabeça. Então, precisa, quando isso está atrapalhando, é uma dor extremamente forte que a pessoa nunca teve, né? A gente tem uma série de sinais de alarme para poder tentar diferenciar, né, o que é grave, ou seja, separar o joio do trigo, né? As causas graves daquelas que são não menos importantes, mas que não colocam em risco, a princípio, a vida da pessoa, como a enxaqueca e tudo. Então, porque nem sempre o problema da dor de cabeça está dentro da cabeça. Pode estar, por exemplo, no estômago, na vista. Sim, né? O indivíduo pode estar com uma pneumonia, ele está com febre, ele está com dor de cabeça por causa daquilo, né? Então, o médico precisa estar vendo o paciente como um todo. Da dor de cabeça? Não, mais difícil, né? Não justifica a princípio, não, né? Mas e a TPM? É normal ter dor de cabeça na TPM? Quando a gente pega essas dores de cabeça primárias, né? Principalmente a enxaqueca, né? Aí sim, a enxaqueca a gente sabe que é, né? A prevalência dela gira em torno a cada 3 mulheres, um homem, ou seja, é muito mais comum na mulher, né? Então, a enxaqueca sim, né? Tem mulheres que só têm a enxaqueca, né, na época da menstruação, a gente chama de enxaqueca menstrual, né, e tem outras pessoas, tanto homem quanto mulher, que tem dor de cabeça, né, não só no ciclo menstrual no caso da mulher, mas durante todo o mês e tudo, né, que é a enxaqueca clássica, né, que então, a gente vê. Ter dor de cabeça no período menstrual é normal? Não diria normal também, né? Uma dor leve, que não interfira na qualidade de vida da mulher, que está dentro de um contexto mais amplo, né? De uma TPM e tudo mais, com outros sintomas, né? Com irritabilidade, que as mulheres muitas vezes têm, você poderia considerar como, né, uma variabilidade do normal, né? Vamos dizer assim, mas é uma dor que não é só ali no período menstrual, que afeta outros dias do mês, né? Que está se repetindo, né? Isso... muitas vezes, quando começa a atrapalhar a vida da pessoa, tem que ser vista também, precisa de cuidados, né? Qual que é a diferença entre dor de cabeça e enxaqueca? Porque, assim, eu tenho bastante dor de cabeça, mas uma enxaqueca é uma coisa insuportável, né? Sim. Você quase não consegue abrir o olho, levantar. A enxaqueca, como eu falei, ela é um dos diagnósticos que a gente dá para a pessoa que tem dor de cabeça. Como é que é a dor da enxaqueca? A dor da enxaqueca é uma dor, em geral, que pega um lado só da cabeça, embora pode dar dos dois, não descarta, né? Ela é uma dor em que a cabeça, em geral, fica latejando, fica pulsando, né? Aquela dor que fica de um lado ou dos dois, latejante, na maioria das vezes, né? E o que ajuda o médico a fazer o diagnóstico da enxaqueca é que, muito frequentemente, antes mesmo da pessoa ter a dor, às vezes ela vê uns vagaluminhos, assim, uns pontinhos brilhando. Aí ela começa aquela dorzinha lá no fundo, latejando, né? E esses pontinhos não são todos que tem. Pode ser que tem, pode ser que não. Aí a pessoa começa aquela dorzinha, ela vai aumentando, e aí a hora que a dor está no seu máximo, é muito comum a pessoa ter também enjoo, muitas vezes vomita, né? Tem aversão à luz, né? A pessoa tem que ficar num quarto escuro, né? Quietinha, sem barulho, né? Não pode ouvir um mosquito, que ela tem que ficar quietinha. E caracteristicamente também, a enxaqueca ela piora com o esforço. Ou seja, só da pessoa virar a cabeça de lado, parece que o cérebro está chacoalhando, né? E aquela dor piora muito, a pessoa tem que ficar, né? Aquela pessoa que põe uma faixa aqui no olho, deita e fica, né? E isso sim, são crises de enxaqueca de verdade, né? Que limitam a vida da pessoa. Agora, tem gente que tem mesmo, assim, várias vezes durante um mês essas crises? Sim, a enxaqueca, ela pode, né, se cronificar, que a gente fala, e tem pessoas que têm crises, por exemplo, toda semana, né? Ela pode durar de 4 horas, uma crise dessa, até 3 dias, né? Então,
3 dias com essa dor toda semana, né? Aí a pessoa, quer dizer, não vive, né? Inviabiliza a vida, vive trabalho, em função da estudo, dor, qualquer né? outra coisa. Exatamente. E tem tratamento enxaqueca? Sim, a enxaqueca é uma das cefaleias, né, da dor de cabeça que a gente vê com maior frequência e que tem um tratamento muito eficaz, né? Nós temos 2 grandes grupos de tratamento. Um é o remédio para dor, ou seja, né, quando a pessoa está com dor, ela pode tomar um remédio para dor, né, que aí é o apagar o incêndio, né? Mas o mais importante de tudo, que é o que tem que ser feito pelo médico, que é a prevenção, né, digamos assim, de quem já tem enxaqueca, a prevenção secundária, né, para evitar da pessoa ter a dor, a gente usa medicações para a pessoa tomar todo dia, né? A gente tem várias opções, né, para a gente usar, tentar dar todo dia uma dose baixinha de um medicamento para que a pessoa pare de ter a dor. A gente consegue fazer isso em grande parte das vezes, tem casos que são mais difíceis, mais complicados, mas a gente tem remédios em doses baixíssimas que a pessoa toma todo dia, estando ou não estando com dor, para controlar a doença. Interessante, né? Porque tem gente que reclama que quando tem enxaqueca nada melhora, nem remédio melhora. Sim, aí que tá. Então tem que ser um tratamento mesmo a longo prazo, não contínuo, né? A gente trata, a gente vai controlando, né, o número de dores, a intensidade delas, né, vai revendo o paciente e vai avaliando. Uma vez que controlou, o paciente está satisfeito, né? Ele tinha crises toda semana, passou a ter uma vez a cada 2 meses, né? E uma dor que não está interferindo mais na vida dele, pronto, está controlado, né? Mas não curou. A enxaqueca é crônica, né? Ela vai ficar, né, muitas vezes por um período longo da vida. Então, o médico começa a contar um período, né, em geral 6 meses, 1 ano, aí ele começa a tentar tirar o remédio. E aí, a hora que tira, algumas pessoas nunca mais tem dor, né? Outras, você tira, ela tem dor no dia seguinte, volta a ter, aí você tem que voltar tudo de novo, começar do zero. E outras, às vezes, ficam 3 anos bem, sem dor e tal, e depois vai voltando de novo, aí tem que tratar de novo. Então é uma coisa crônica, né? Não adianta, não há cura, né? A gente não tem uma varinha mágica, infelizmente, que cure, mas a gente tem como dar um alívio, sem dúvida, na maioria dos casos. Né? Mas essa dor de cabeça, essa enxaqueca muito intensa, assim, ela também tem essas 200 causas ou tem uma causa conhecida? Não, a enxaqueca é uma das 200 causas. Né? Então, a enxaqueca, juntamente com a cefaleia tensional, elas são as 2 causas mais comuns de dor de cabeça, como eu falei, primárias, né? Ou seja, não adianta fazer exame, não tem nada. Mas é um problema neurológico? A enxaqueca é um problema neurológico. Acredita-se, né, embora isso é um pouco discutido e tudo, até hoje não há muita certeza do que causa, né? Mas se acredita que é na parte de trás do cérebro que é eliminada uma substância, né, nessas pessoas, e essa substância faz as veias da cabeça da pessoa dilatarem, né? E aí começa aquela pulsação, né? E aí aquilo fica, e acredita que seja isso, seja um distúrbio que a pessoa nasce com isso, né? E não tem como a gente, né? Ela nasce predisposta a ter enxaqueca, né? E não adianta fazer exame, não há exame que mostre isso, né? Essa dor de cabeça tensional, então nós vamos falar no próximo bloco. O Viva Saúde faz um pequeno intervalo, nós voltamos daqui a pouco falando mais sobre dor de cabeça. É um instante só. O Viva Saúde está de volta hoje falando sobre as causas e tratamentos para as dores de cabeça. Nosso convidado é o Dr. Lucas, médico de Viçosa e também professor do curso de Medicina da UFV. Dr. Lucas, a gente estava falando sobre enxaqueca. Voltando a esse assunto, o senhor disse que a causa é neurológica, mas a alimentação, por exemplo, piora a enxaqueca? Eu vou te dar o meu exemplo. Eu não costumo tomar leite. Quando eu tomo leite, fatalmente me dá dor de cabeça. É normal isso? Em alguns casos, Léia, o que se sabe hoje, na verdade, é que a maioria das pessoas que têm enxaqueca, elas não têm relação nenhuma com o alimento, né? Então, assim, ainda é uma prática de muitos médicos e tudo, né? Fazer uma lista de alimentos, né? Olha, você tem enxaqueca, então você não pode tomar, né? Leite, bebida alcoólica, chocolate, queijo, não sei o quê. Então, assim, isso está um pouco de lado hoje em dia, né, nos artigos médicos. Por quê? Porque eles viram que não adianta, né? Se houvesse uma dieta